Algumas pessoas pescam peixes, outras pescam pensamentos. Hoje eu estava pensando em algo. Quando éramos crianças, quase todo mundo acreditava em superpoderes. O poder de voar, parar o tempo, ler pensamentos, ficar invisível. E o mais curioso da vida adulta seja perceber que alguns poderes realmente existem, só que não se parecem com os filmes. Porque uma palavra pode destruir alguém por anos. Já outra palavra pode salvar uma vida numa terça-feira comum, às 6h42 da tarde, sem ninguém perceber. Isso é um superpoder. Só que a gente cresce tratando palavras como se fossem pequenas demais, como se fossem apenas sons atravessando o ar. Mas palavras alteram realidades internas. Uma única frase pode mudar completamente a forma como alguém enxerga a própria existência. Um exemplo disso seria a frase "Eu acredito em você". Repare o tamanho disso. São apenas combinações de sons, mas o corpo humano reage a elas como se fossem acontecimentos físicos. O coração acelera, os olhos enchem de água, a respiração muda porque palavras não entram apenas nos ouvidos. Elas entram pelo coração e ficam na memória. Algumas ficam morando lá por décadas. Tem gente adulta tentando sobreviver a frases escutadas na infância. Frases que são aparentemente pequenas, mas que têm um certo impacto. E o mais assustador é que muitas vezes quem fala nem lembra. Mas eu te garanto que quem ouviu vai lembrar. Porque palavras possuem uma gravidade emocional, elas caem dentro das pessoas. E algumas pessoas continuam ecoando por anos. Ludwig Wittgenstein, o filósofo, ele dizia que os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Eu considero isso uma frase gigantesca, porque significa que palavras não servem apenas para descrever a realidade. Elas constroem a realidade interna. E tem uma diferença enorme entre uma pessoa que pensa "eu falhei" e outra que pensa "eu sou um fracasso". Uma descreve um acontecimento, a outra transforma dor em identidade. E isso muda tudo. As palavras que usamos com nós mesmos moldam silenciosamente a forma como a gente habita o mundo, só que quase ninguém percebe isso. As pessoas prestam atenção no que comem, no que vestem, no que postam, mas raramente observam o tipo de linguagem que usam dentro da própria cabeça. E às vezes a mente humana fala consigo mesmo de um jeito que jamais falaria com alguém que ama. A mente humana chega a ser cruel, impaciente, violento, como se existisse um narrador interno constantemente tentando diminuir tudo. E isso cansa emocionalmente falando, cansa até pro físico, porque carregar uma mente hostil dentro da própria cabeça é como viver com um vilão invisível narrando sua vida o tempo inteiro. E olha, aqui existe uma ironia bonita. O mesmo instrumento que machuca também cura, porque palavras também acolhem. Existe gente viva hoje por causa de uma conversa, por causa de alguém que apareceu no momento certo e disse: "Eu entendo você". Quantas vezes palavras já me salvaram de lugares que pareciam não ter mais saída. Às vezes é só isso, não é uma solução mágica, não se trata de um discurso perfeito. Só presença traduzida em linguagem. Fernando Pessoa, o poeta, ele escrevia que a literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida. Mas talvez escrever também seja uma maneira de suportar a vida, de organizar o caos interno.
porque tem emoções que mudam completamente quando encontram as palavras. Antes da linguagem, tudo é nebuloso. Ansiedade vira apenas aperto, tristeza vira peso sem nome, solidão vira uma sensação impossível de explicar, mas quando alguém encontra palavras para aquilo, algo acontece. Você se sente menos sozinho e é quase como se dissesse: então outra pessoa já sentiu isso também? E eu acredito que essa seja uma das maiores funções de arte. Traduzir sentimentos que pareciam impossíveis de compartilhar. E é por isso que músicas machucam tanto às vezes, porque alguém escreveu exatamente aquilo que você nunca conseguiu dizer. E de repente uma pessoa desconhecida entende uma parte sua melhor do que muita gente próxima. Eu considero isso quase mágico. Porque as palavras criam pontes invisíveis entre universos internos, elas atravessam décadas. Você consegue ser ferido hoje por uma frase escrita há 300 anos. Você consegue chorar lendo alguém que já morreu faz séculos. Porque a linguagem é uma espécie de telepatia emocional. Um ser humano organiza pensamentos dentro da mente, transforma aquilo em símbolos, e outro ser humano sente alguma coisa do outro lado. Isso é completamente absurdo quando você para pensar e a gente banaliza. A gente manda centenas de palavras todos os dias sem perceber o peso que elas carregam. Às vezes uma frase vira casa, outras vezes vira prisão. Existem pessoas tentando a vida inteira provar que não são aquilo que ouviram quando tinham 8 anos. E existem pessoas que sobreviveram porque alguém disse: você merece ficar. Olha o tamanho disso. Palavras mudam destino. Temos a arte para não morrer da verdade. Eu confesso que eu gostaria de ter criado essa frase, mas não. Nietzsche é quem dizia. E talvez nós tenhamos a linguagem pelo mesmo motivo, para sobreviver ao peso de existir. Porque, imagina, sentir tudo que o ser humano sente, sem conseguir transformar isso em palavra. Sem poesia, sem conversa, música, sem confissão. Seria insuportável. Mas as palavras dão forma ao invisível. E deve ser por isso que alguns silêncios machucam tanto também, porque a ausência de palavra também comunica. Uma mensagem não respondida, um pedido ignorado, um eu te amo nunca dito. O silêncio possui idioma próprio. Às vezes ele protege e às vezes ele destrói. Mas até o silêncio gira ao redor das palavras. Porque o ser humano vive tentando dizer coisas o tempo inteiro, mesmo quando cala. E a parte mais bonita disso tudo seja perceber que ninguém precisa ser escritor para mudar uma vida com linguagem. Você não precisa escrever livros, longe disso. Basta você escolher com mais cuidado as palavras que entrega para as pessoas. Porque você nunca sabe o que alguém está carregando por dentro. Não sabe se aquela pessoa está no limite, se passou o dia inteiro lutando contra si mesmo. E uma frase pequena pode alterar completamente o clima emocional de alguém. Olha, vai ficar tudo bem. Ei, eu quero que você saiba que eu estou aqui. Você não precisa carregar tudo sozinho. Essas frases, elas não resolvem a vida inteira, mas às vezes impedem alguém de afundar mais um pouco. E em um mundo onde quase todo mundo está emocionalmente cansado, eu acredito que a gentileza verbal seja um dos últimos superpoderes reais que ainda existem, porque palavras não desaparecem depois que são ditas. Elas continuam vivendo dentro das pessoas, ecoando, mudando coisas silenciosamente, como pequenos heróis invisíveis atravessando o caos humano. É estranho pensar nisso, porque passamos a vida inteira ouvindo palavras
sem perceber que muitas delas continuam vivendo dentro da gente muito depois de terem sido ditas. Quantas frases envelhecem junto com você? As que ganham novos pesos, novas cicatrizes. Quando eu era criança, as palavras pareciam apenas sons, mas depois de um tempo, comecei a perceber que elas possuem força suficiente para alterar completamente a forma como alguém habita a própria existência. Por isso, certas pessoas se tornem inesquecíveis. Não necessariamente porque fizeram grandes coisas, mas quem sabe porque falaram grandes coisas. Dizer exatamente a frase certa no momento em que o mundo inteiro dentro da gente parecia desabar é transformador. Mas assim como existem pessoas que nunca esquecem um "eu acredito em você", existe gente tentando sobreviver até hoje a um "você não vai conseguir". Eu quero que você repare no tamanho disso aqui. O ser humano é profundamente moldado pela linguagem. O problema é que a gente cresce aprendendo matemática, geografia, produtividade, mas não existe uma matéria que ensina o peso emocional das palavras. Ninguém explica que as frases podem funcionar como feitiços internos. Algumas expandem, outras aprisionam, e o mais curioso é que depois de certo tempo a gente nem percebe mais quais palavras são realmente nossas e quais foram plantadas dentro da gente por outras pessoas. Muita gente vivendo até hoje dentro das frases herdadas. E aos poucos essas frases deixam de parecer linguagem e começam a parecer identidade. Martin Heidegger falava que a linguagem é a casa do ser, ou seja, o ser humano vive dentro das palavras que usa para compreender a própria existência. Isso é gigantesco para mim porque significa que a forma como você conversa consigo mesmo altera a forma como você vive. Tem uma diferença gigante em alguém que pensa "eu estou perdido nesse momento" e alguém que pensa "eu sou perdido". Eu gosto de voltar e bater nessa tecla porque uma descreve uma fase e a outra transforma a dor em essência. E sem perceber, muita gente vai construindo prisões internas usando linguagem, prende a si mesmo em definições que são rígidas. Eu sou ansioso, eu sou difícil, eu sou insuficiente, eu estrago tudo, como se a vida inteira pudesse caber em uma única frase cruel, repetida vezes suficiente. Mas nenhuma pessoa cabe numa definição tão pequena. Posso te contar um segredo? Nenhum ser humano é apenas a pior versão de si mesmo. É engraçado como o cérebro funciona, né? Ele guarda muita coisa, mas ele faz questão de guardar frases dolorosas em lugares de fácil acesso. Ele não quer colocar em cima da estante, guardado no fundo do armário, não. As frases dolorosas ficam à vista, em cima da mesa de jantar. Você esquece centenas de elogios, mas você lembra perfeitamente de uma humilhação anos atrás. Porque palavras dolorosas grudam na memória tentando proteger a gente de sentir aquilo novamente. O problema é quando essa proteção acaba virando prisão. E aí eu te apresento aquele narrador interno cansado. Ele surge. A voz dentro da cabeça que comenta tudo. Você deveria estar melhor, você não fez o suficiente. Olha, ninguém realmente gosta de você. Vai dar errado de novo. O mais assustador é que depois de um tempo essa voz começa a soar familiar. É quase como se esse apresentador fosse você. Mas nem toda voz interna fala a verdade. Às vezes ela só percebe ecos antigos
E quando a gente percebe isso, muita coisa muda. Porque se as palavras podem ferir silenciosamente, elas também podem reconstruir. Existe um motivo pelo qual tantas pessoas choram lendo poesia, livros, escutando músicas. É porque o ser humano sente alívio quando percebe que ele não está sozinho dentro da própria experiência emocional. As palavras criam pontes invisíveis entre solidões. Fernando Pessoa dizia: tenho em mim todos os sonhos do mundo. Eu acredito que seja impossível carregar tudo isso sem linguagem, sem poesia, sem conversa, sem confissão. As palavras organizam o caos da consciência humana. Elas pegam emoções abstratas e transformam em algo compartilhável. Por isso, dói tanto quando ninguém consegue entender o que a gente sente. Porque existir já é confuso demais sozinho. E às vezes tudo que a gente precisa é escutar: eu entendo você. Não estou falando de solução, não estou falando de conselho. Eu digo mais no reconhecimento, só a sensação rara de existir diante de alguém sem precisar traduzir a própria dor o tempo inteiro. E eu sinto que isso está cada vez mais desaparecendo. As pessoas estão falando cada vez mais, mas se escutando cada vez menos. As conversas viraram interrupções, disputas, performance. Quase ninguém permanece tempo suficiente dentro da fala do outro para realmente sentir o que está sendo dito. Mas tem algumas pessoas que possuem uma espécie de dom raro, pessoas que falam quase como se acendessem luzes em quartos escuros. Você termina uma conversa com elas e alguma coisa dentro de você fica mais leve. Não é porque essa pessoa resolveu sua vida, mas porque usaram linguagem com presença, com cuidado, com humanidade. E isso nas relações está cada vez mais raro. Esse chamado mundo moderno transformou ironia em mecanismo de defesa coletivo. Todo mundo disfarça, todo mundo brinca, todo mundo sabe responder rápido. Mas olha, existe uma fome gigantesca de palavras sinceras. E quando eu digo fome é porque a gente precisa se alimentar disso. De frases sem cinismo, de conversas onde ninguém precisa parecer invulnerável o tempo inteiro, porque o ser humano está emocionalmente cansado. Eu estou cansado de relações superficiais, de uma comunicação automática. Muita gente está cansado de sentir muito e conseguir dizer pouco. Clarice Lispector, ela escrevia como alguém tentando tocar exatamente esse lugar indizível da existência. Aquele espaço onde a linguagem quase falha, porque tem sentimentos que parecem grandes demais para caber nas palavras, e mesmo assim a gente continua tentando, seja escrevendo, cantando, mandando mensagens enormes de madrugada, tentando encontrar combinações de palavras que façam a outra pessoa entender: isso aqui sou eu. E eu acho que isso talvez seja uma das coisas mais bonitas sobre os seres humanos. Mesmo que profundamente imperfeitos, a gente tenta alcançar uns aos outros através da linguagem. A gente continua tentando transformar sentimento em ponte. E no meio de um mundo tão barulhento, uma frase verdadeira ainda consegue salvar alguém silenciosamente. Como um pequeno super-herói invisível atravessando a escuridão humana. Bem, se esse fluxo de pensamento ali, de alguma maneira, ele fez sentido para você, eu te convido a vir aqui nos comentários e distribuir o seu superpoder, distribuir suas palavras mais poderosas, que ajudem a reconstruir, de forma alguma destruir. E caso você queira fazer parte dessa comunidade, eu também te convido a se inscrever no canal. Até a próxima pesca.